dia, bem-vindos ao Agronacional, um programa que te mostra esse universo encantador que é a vida no campo. E você vai ver daqui a pouco. Além de engenheira agrônoma, a Mayra é produtora rural. Há 5 anos está à frente da gestão da propriedade na região de Campos de Olambra, interior de São Paulo. Jovem, vê no cooperativismo sua força e na inovação seu diferencial. Quando falamos de sustentabilidade do ponto de vista social, estamos nos referindo à maneira, o atendimento que a fazenda dá aos seus colaboradores, às suas famílias e várias outras questões referentes à parte social. O meu nome é Fabrício Ari Pedroso, eu trabalho na área de CX, de transporte agropecuário, e a gente faz a gestão de toda a frota agropecuária da companhia. Então, transporte de rações, ovos, pintinhos de um dia, leitões, toda essa frota agropecuária é a gente que cuida. Satisfação, privilégio, a honra de poder ter criado a melhor égua de marcha do Brasil em 2022. A qualidade da sela, a qualidade do comportamento, do temperamento e o tanto que para a idade do animal ela é um animal tão pronto. Sempre gostei de criar o frango, então eu achei que a avicultura era uma coisa boa, né? Sim, e sempre gostei mesmo de fazer, isso que eu faço sempre com sempre um maior carinho, né? Que a gente faz, com maior zelo com tudo que pede a gente faz, até o que não pede a gente está fazendo. O documento divulgado no ano passado apresentou projeções de aumento do valor bruto da produção em 2 cenários de ampliação de cobertura do sinal móvel da internet, sendo ela 2G, 3G e 4G até 2026. O impacto positivo corresponderia a mais de 47 bilhões de reais no caso de ampliação da cobertura das áreas rurais de 23% para 48% e a pelo menos 101 bilhões de reais no eventual aumento para 90%. Fazenda Conforto na região de Nova Crixá. Nós estamos aqui num pivô onde é uma das modalidades da nossa recria. Nós temos 4 modalidades de recria. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. E eu, Jaqueline Silva, vou junto com você acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos conhecer o Telescope, um hub de tecnologia localizado próximo ao município de Paranapanema, no sudoeste do estado de São Paulo. O Hub é um projeto da Olambra Cooperativa Agroindustrial com o objetivo de oferecer soluções inovadoras para resolver os desafios reais dos produtores. Além de engenheira agrônoma, a Mayra é produtora rural. Há 5 anos está à frente da gestão da propriedade na região de Campos de Olambra, interior de São Paulo. Jovem, vê no cooperativismo sua força e na inovação seu diferencial. E, inclusive, foi por meio da cooperativa que conseguiu aumentar sua produtividade. Então, há 2 anos, através do Hub de Inovação já da cooperativa, que a gente trouxe algumas startups para cá, nós decidimos testar uma tecnologia que coloca gás carbônico na semente. Então, antes do TSI, que é feito na cooperativa, fizemos essa tecnologia e depois plantamos lado a lado, comparando com vamos dizer, uma tecnologia que coloca gás carbônico no bag mesmo, e isso ajuda as plantas a terem uma emergência melhor, uma uniformidade de emergência. Então isso traz muitos resultados positivos para a cultura lá na frente. Dá para ver que lado a lado a cultura está mais verde e assim produz melhores resultados. Dentro desse galpão acontece o tratamento das sementes antes delas serem levadas para o campo através de uma das tecnologias oferecidas pela cooperativa. O interessante é que ela pode aumentar em até 3% a produtividade das plantas. A cooperativa que oferece essa e tantas outras tecnologias está localizada próxima ao município de Paranapanema, na região sudoeste do estado de São Paulo. E este ano,
lançou um centro de inovação para o agronegócio com o nome de Telescope. O Telescope é um hub de inovação que foi pensado há 2 anos atrás para justamente trazer uma plataforma de serviços ao produtor. Serviços no campo que vão desde gestão da fazenda, desde manejo de pragas e doenças, mas também indo além, em toda a jornada do produtor rural. Logística, concessão de crédito, por exemplo, outros serviços como seguro rural, seguro de maquinário. Então nós estamos olhando a cadeia do produtor com 360. Mas qual o objetivo prático desse polo de inovação? O objetivo do Telescope Olambra é conectar todo o ecossistema da inovação no agronegócio. Então, fora as startups, nós também estamos conectando a academia, né, as universidades, empresas de telefonia para maior conectividade no campo, bancos, investidores, fundo de investimento, os nossos parceiros fornecedores de insumos, tanto defensivos quanto fertilizantes, sementes, que também estão desenvolvendo uma série de pesquisas e inovação dos seus produtos e levando isso ao campo. Então o objetivo é conectar esse ecossistema e trazer para dentro do hub e junto trabalhar a melhoria na produtividade, melhoria na gestão do negócio do nosso cooperado. E como o produtor pode ter acesso às tecnologias oferecidas pela cooperativa? No nosso caso aqui na Cooperativa Olambra, a gente criou alguns canais para que o produtor tenha acesso a essa tecnologia. Hoje nós temos o próprio Departamento de Tecnologia da Informação, do qual eu lidero, né? E neste departamento, a gente segue um planejamento estratégico da cooperativa que identifica quais são as tecnologias mais importantes e prioritárias que a gente precisa implementar para atender o cooperado, né, nos diferentes serviços que a gente presta para o cooperado. Além disso, nós temos um canal de inovação, que é o nosso hub de inovação, o Telescope, que é um outro canal que o cooperado tem acesso a tecnologias. Através desse canal, a gente ouve as dores do cooperado, né, prioriza essas dores do cooperado e conecta essas dores do cooperado com o que a gente tem de tecnologia no mercado, de inovação no mercado, e tenta transformar essas tecnologias em serviços para atender a essas dores, né? Assim como o Hub de Inovação, a gente também tem uma área de agricultura digital, né, mais focada em tecnologias dentro da fazenda. De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira de Startups, a ABS Startups, o Brasil tem mais de 12.600 startups ativas. Desse total, pelo menos 1.500 são agtechs, sendo 48% localizadas no estado de São Paulo. A Mayra sabe que usar tecnologia faz toda a diferença e, inclusive, traz benefícios para toda a cadeia produtiva. Toda tecnologia que faz ter uma produtividade melhor e um uso racional de insumos agrega para toda a cadeia, para o solo, para as plantas, para toda a cadeia de produção. Muito legal esse hub de inovação. É a tecnologia melhorando a produtividade no campo. E agora você vai conhecer uma iniciativa que traz o agro para perto das crianças. É o projeto Sementes do Futuro. Tem foco na sustentabilidade e no bom desenvolvimento dos filhos de trabalhadores de uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Afinal, eles são o futuro do nosso agro e já estão aprendendo como produzir com sustentabilidade. Vamos conferir? Quando falamos de sustentabilidade do ponto de vista social, estamos nos referindo à maneira, o atendimento que a fazenda dá aos seus colaboradores, às suas famílias e várias outras questões referentes à parte social. E o Bruno vai explicar um pouquinho para a gente esse trabalho maravilhoso desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, começando pela criançada, Bruno, que a gente vê que tem um atendimento especial aqui, um baita de um parque desse, né, gostoso para se divertir. É um pouco desse trabalho que vocês fazem, né? Esse trabalho que nós temos aqui hoje dentro da Santa Virgília, para as crianças, é um trabalho de desenvolvimento e socialização dessas crianças na parte social, de essas crianças poderem estarem junto e poderem participar dos benefícios que tem dentro da empresa.
nós trabalhamos com as crianças menores de idade aí de 2 anos, 4 anos, até 11 anos de idade. O projeto é dividido período matutino, período vespertino, para que possamos ter uma interação maior com essas crianças, dividindo em faixa etária. Criança de 2 a 4 anos, trabalhamos no período da manhã. Crianças de 5 anos até 11 anos de idade, trabalhamos no período da tarde, permitindo que essas crianças possam de manhã estar estudando no ensino fundamental, ensino médio, onde eles estiverem. Trabalhamos também o desenvolvimento desse projeto com os voluntários que nos ajudam, pessoas capacitadas, professores que estão nos ajudando, para que esse projeto possa dar uma eficiência no futuro. Temos hoje inserido dentro do projeto o sistema Agrinho. Esse sistema Agrinho é junto com o Senar e a Imaçu, que é do governo do estado, que nos ajuda, nos apoia, para que possa nós aproximarmos o agro com o desenvolvimento da criança, para que elas, desde o início, permite delas conhecer como funciona o agro. A criançada são todos filhos dos funcionários? Isso. Essas crianças que participam do projeto são filhos dos moradores que residem dentro da empresa, onde eles têm as moradias deles, uma casa bem adequada, é fornecido para eles, para as famílias, o leite, é fornecido para eles a carne, é fornecido para a família também parte de saúde e também a moradia. Temos as crianças dos retiros, que faz parte também do projeto. Hoje, em torno, nós temos dentro do projeto de 17 a 20 crianças inseridas nesse projeto. Bacana. Essa questão do agrinho que o Bruno está falando, né? Trabalhar o agro com essa criançada, isso é muito importante desde cedo. O que a criançada vê nesse sentido? Que tipo de conceitos, que tipo de informações a gente tem no agrinho para eles? Bacana. Hoje, as crianças podem trabalhar com a parte da natureza, o meio ambiente, que eles já vão tendo uma cultura desde o início, como que é viver num ambiente saudável, um ambiente limpo. Nós temos alguns conceitos e algumas atividades dentro do agrinho, que é trabalhar com a natureza, com o uso da natureza para produzir tintas, com o uso da natureza para produzir a parte de cultura de plantas, hortaliças, que nós estamos com um projeto também de uma horta. Também nós trabalhamos também dentro do agrinho a parte da sensibilidade, que hoje muitas crianças estão tendo conhecimento, que é onde que estão sendo inseridos. Tem até nessa cartilha nossa que estamos iniciando, tem a parte da Libras, para que possa inserir as crianças e eles possam ter um conceito, viver dentro de uma sociedade melhor. Que bacana. Quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, a gente está falando, por exemplo, de algo que é muito comum nas grandes cidades, pouco comum ainda no interior do Brasil, mas que é algo que acontece aqui, que é, por exemplo, a coleta do lixo, né, a destinação desse lixo. É um ponto também de atenção de vocês. Isso. Hoje nós nos preocupamos muito, porque o lixo que é produzido, o resíduo nosso que é produzido, tanto ele industrial como resíduo residencial, todo esse resíduo é feito um trabalho. A empresa, ela pensa na parte de sustentabilidade e pensa no meio ambiente. Então todo esse resíduo que é produzido é feita uma coleta dentro da empresa, recolhemos, levamos para um lugar adequado dentro da empresa, colocamos dentro de contentores, recipientes adequados, para que depois seja transportado para um aterro sanitário, no qual tem licença ambiental dentro do estado, para poder recolher esse lixo. Então, é muito importante hoje, quando você insere um colaborador, uma pessoa, que nós estamos pensando, as empresas pensam hoje a parte de profissionalismo, mas nós temos que entender, atrás dessa parte de profissionalismo, existe um ser humano. E esse ser humano, ele tem as suas necessidades comportamentais, as suas habilidades que há dentro do ser humano, dentro da necessidade deles. Fazendo assim, nós temos aqui dentro da empresa uma parte religiosa, uma parte espiritual, de poder trabalhar com as pessoas para que elas possam ter um lugar agradável de se viver
Também nós temos hoje o projeto Jovem Aprendiz, que é os mirins, que estão inseridos, que é os jovens de 14 até 18 anos, para que eles possam desenvolver aqui o interesse profissional e uma carreira profissional futura. Então eles estão inseridos dentro da área administrativa e dentro do nosso projeto que nós estamos fazendo da Horta, que esse projeto da Horta é algo que vai ser, o retorno desse projeto é para todos os trabalhos sociais que nós temos. Também fizemos aqui com os colaboradores uma campanha de doações de sangue. Nós já levamos 2 equipes, hoje nós já conseguimos ter aí 100 colaboradores doando sangue para aqueles que precisam, salvando uma vida. Também nós temos outro projeto que é de doações de cesta básica. Passamos uma dificuldade de 2019, 2020. Pandemia, né? Pandemia, né? Difícil, né? Difícil, passamos essa dificuldade e vimos a necessidade, junto com a gerência, com todo mundo, e dividimos essa necessidade com os colaboradores e eles, junto conosco, agarramos junto, todos juntos, e criamos um projeto de doação de cesta. Cada funcionário faz uma colaboração, seja com alimento ou seja em dinheiro. E nós formamos em torno hoje por mês de 15 a 30 cestas e atendemos as famílias necessitadas no município aqui próximo, que faz parte da fazenda, o município de Santa Rita do Pardo. Se nós estamos pensando no futuro, nós podermos trabalhar com a nossa base, que essas crianças que estamos aqui vendo, nós podemos transformar as pessoas que já são formadas, pessoas que já estão no mundo formado, que tem um conceito, e nós podermos criar uma cultura dentro da vida dessas crianças, para que eles possam, desde criança, estar tendo a convivência com o agro e o interesse de querer no futuro aplicar o agro na vida deles, isso é de suma importância para nós. É fundamental que as crianças tenham esse contato com o agro para que as próximas gerações deem continuidade ao belo trabalho que o Brasil desenvolve no setor, né? Agora vamos conhecer a história de um trabalhador bem-sucedido que está no setor agro desde 1993. Fabrício Ari Pedroso começou a carreira como ajudante de motorista e hoje é coordenador de transporte agropecuário. Uma história de sucesso que vamos conhecer juntos agora. O meu nome é Fabrício Ari Pedroso. Eu trabalho na área de CX, de transporte agropecuário, e a gente faz a gestão de toda a frota agropecuária da companhia. Então, transporte de rações, ovos, pintinhos de um dia, leitões, toda essa frota agropecuária é a gente que cuida. Eu comecei no ano de 1993. Eu comecei na unidade de Cidrolândia, eu sou natural de lá. O meu primeiro trabalho na companhia foi na granja de matrizes. E lá eu trabalhava junto com o caminhão oveira, eu era ajudante de motorista, porque eu tinha 16 anos. E naquela época já começou sendo uma época de grande aprendizado, porque foi uma época que era difícil para minha família, meu pai tinha ficado doente na época, e eu tive contato com pessoas muito interessantes. O motorista, por exemplo, do caminhão, que era o seu Ayrton, na época ele tinha 40, eu tinha 16 anos, e ele constantemente me orientava. Eu estava começando a carreira e eu já tive bastante orientações naquela época, no seguinte sentido de: olha, vamos por aqui, tenha menos ansiedade, trabalhe assim, trabalhe assado. Então essas orientações já começaram cedo e me ajudaram muito. Eu me lembro que eu trabalhei na granja de 93 até 97, depois eu trabalhei no abatedouro. Abatedouro, fiz praticamente todas as funções. E o que me chamou muita atenção assim, no abatedouro, que eu lembro até hoje, isso foi mais ou menos 97, 98, foi a primeira vez que eu peguei no computador. Eu fiquei muito nervoso, eu tinha medo de quebrar o computador, de fazer alguma coisa que eu não podia, de deletar alguma informação. E aí consegui, fui trabalhando naquele terminalzinho ali, e ali foi quebrando essa primeira barreira, o primeiro medo que eu tive. Quando eu vim para Itajaí, já em 2006,
que eu trabalhei mais ou menos um ano no setor de compras e depois vim para o setor de transporte. Fiz transporte de grãos, transporte de carga geral, carga lotação e depois o transporte agropecuário que eu estou hoje, aproximadamente há uns 10 anos. Eu fiz administração, agora estou fazendo uma MBA em company e aprendendo um monte. Já estou pensando em fazer mais uma. O dia a dia é muito interessante, a gente aprende todo dia. Então a gente tem contato com muitas pessoas, com muitas unidades, com vários transportadores e a gente sempre está aprendendo. A gente mais aprende do que ensina, né? E dentro desses aprendizados, a gente vai construindo um conhecimento maior que possibilita a gente trabalhar grandes projetos de inovação, projeto de melhoria de produtividade, melhoria de ocupação, melhoria de capacidade de carga. A gente tem muitas oportunidades. O setor de CX, que é o Centro de Excelência e Inovação, ele vai puxar sempre esses projetos, mas a gente também aproveita projetos locais. Então você tem algum projeto que está vingando dentro de alguma unidade, que está dando resultado ali, a gente também tem um compromisso de passar isso para as outras, para que todos possam aproveitar essa oportunidade também. Eu me sinto muito realizado de poder trabalhar em uma empresa que alimenta o mundo. E uma outra condição também fantástica é que enquanto a gente executa o nosso trabalho, nós temos condições de trabalhar levando conhecimento e fazendo com que as pessoas que trabalham conosco cresçam junto com a gente. É muito bom você olhar para trás e ver quantas pessoas se desenvolveram trabalhando perto de você. E isso com os próprios transportadores, que são os nossos maiores contatos dentro da companhia. A gente trabalha com sustentabilidade e vê os transportadores crescendo também. O Fabrício é bem divertido. Eu gosto de correr, é uma atividade que eu tento me manter nela bastante. E também gosto de ficar muito com a família. Eu tenho 2 meninas e 2 meninos. Sou casado com a Lidiane, que já faz 22 anos que nós estamos juntos e casei em 2006. Então já faz um bom tempo. O que a gente mais faz é passear. Passear, se divertir junto, criar memórias afetivas, né? Esse é o que nos move. Essa condição da gente poder ajudar no desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de processos e no desenvolvimento da empresa é uma característica que desenvolve muito a gente e faz com que a gente se sinta realizado, né? E aproveite o máximo, aproveite muito o caminho, porque o caminho é o que faz a gente gerar conhecimento, o que a gente vai aproveitar da vida efetivamente vai estar no caminho, não só na chegada. Que legal a história do Fabrício e ainda poder ver como é feita a coordenação de transporte agropecuário, né? E não perca no próximo bloco. Eu acho que eu encontrei uma égua que nos atende perfeitamente. E ela liberou. Falou, vai, Lucas, pode correr atrás e vamos comprar ela. A campeã nacional de marcha Égua Jovem 2022 é Fagulha CP. Criação e exposição de Guilherme Capobianco Porto, Araston da Mata, Guaranésia, Minas Gerais. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Agronacional volta já. Estamos de volta com o Agronacional. Você vai ver daqui a pouco. Daí eu fiz aquela granja lá em cima, daí eu queria fazer a granja de baixo. Daí meu sobrinho falava assim, Ari, vamos fazer a granja? Eu falava assim, não, espera um pouco, se eu não morrer, eu faço. Daí o dia ele ligou para mim, vamos fazer a granja? Eu falei, vamos que eu não vou mais morrer. Nunca fiquei um mês sem criar frango. Vamos conhecer agora a trajetória de uma égua campeã das campeãs de marcha batida.
A Fagulha CP venceu a 39ª Exposição Nacional de Manga Larga, emocionando o público e os criadores. Vamos conferir? Satisfação, privilégio, a honra de poder ter criado a melhor égua de marcha do Brasil em 2022. A qualidade da sela, a qualidade do comportamento, do temperamento e o tanto que para a idade do animal ela é um animal tão pronto. Eu acho ela espetacular, excepcional. Eu acho o animal muito acima da curva. Uma égua tão jovem, campeã, égua jovem e já campeã das campeãs nacional com menos de 4 anos de idade. Todo criador deseja tanto, né, e tem esse sonho de ter esse título e a gente conseguiu, né, realizar. Essa égua é de futuro muito grande, uma égua muito lisa de sela, tronco parado, égua que não tem preguiça, muito boa. A Fagulha, ela nasceu marchando. A gente faz um vídeo em todos os animais que nascem no 3º dia. Então já pude aí receber aquele vídeo e falar, marchadeira. Eu fiquei aí com a Fagulha trabalhando ela na doma por volta de 5 meses. Ela sempre se mostrou muito marchadeira, uma potra, né, muito séria, cabeça boa. E foi feito um trabalho de doma nela, né, como a gente procura trabalhar aqui, respeitando, né, as particularidades de cada animal. E ela vai para o Jean, mais conhecido aí como Neném, que é o profissional responsável pela preparação para a pista. A primeira montada assim, que eu montei e senti a sela, no dia que eu acabei de montar nela, eu até passei uma mensagem para o Guilherme, falei, essa égua é de futuro muito grande. Uma égua muito lisa de sela, tronco parado, égua que não tem preguiça. Começa todo o treinamento e a gente leva a Fagulha para estrear em Franca. Ela volta para casa, a gente faz todo um trabalho aí para prepará-la para a prova de Belo Horizonte Nacional. O treinamento da Fagulha foi um treinamento muito básico, sabe? Nós não tinha piscina, não tinha esteira, tinha nada disso. Era uma égua que ajudava muita gente, nunca me deu um pingo de trabalho. A Fagulha vai para Nacional como uma égua novidade, uma égua que ninguém conhece. Os cuidados que a gente teve com a Fagulha ali na gameleira, né, durante a estadia dela. A gente procurou estar atento, né, a todas as necessidades dela, observando se ela estava tranquila, né, se ela não estava passando por nenhum estresse. E a gente tentou manter uma rotina dela mais parecida aqui com o Aras possível. A gente manteve os horários de alimentação dela, a gente caminhava com ela no parque 2 vezes ao dia para que ela se movimentasse, para que ela tivesse contato ali com o ambiente, fosse familiarizando. Nos momentos mais quentes a gente dava banho nela para dar um conforto térmico, a gente mantinha ela sempre protegida, com liga, com proteções para evitar qualquer dano em membros, em cauda, qualquer situação que pudesse gerar algum desconforto ou alguma coisa que afetasse a integridade física da Fagulha. A gente vinha conversando dentro da Nacional como que seria o futuro do Aras da Pil, né? E a gente precisava planejar, já começou o planejamento de 2023. E os dois me pediram para eu ficar atento à oportunidade que aparecesse.
e a gente correr atrás. Na categoria ela mostrava pra mim, assim que eu montei nela, saiu da baia, eu montei e subi pra pista, sabe quando você sente que é o dia da gente? Ela tava querendo, sabe? Eu já subi numa marchinha, falei, hoje é o dia nosso. Já entrei com o pé direito e deu certo. Ela tava com vontade de ganhar, ela e eu. Fagulha muito bem, o Jean muito bem, o conjunto muito bem. Começa aquela expectativa, né, de, nossa, a Fagulha tá indo bem, vai pra final na 7 da categoria, continua íntegra, continua sendo a Fagulha que a gente sabe que é. Tava eu e a Ana Paula, eu chamei ela, falei, Ana Paula, eu acho que eu encontrei uma égua que nos atende perfeitamente. E ela liberou, falou, vai Lucas, pode correr atrás e vamos comprar ela. A campeã nacional de marcha Égua Jovem 2022 é Fagulha CP. Criação e exposição de Guilherme Capobianco Porto, Araston da Mata, Guaranésia, Minas Gerais. E aí, quando fala o resultado, é aquela explosão, né, de emoções, meta cumprida no topo do pódio. Foi campeã quase com unanimidade, acho que com 4 notas 1. Eu não fui no domingo, no primeiro domingo da Nacional, eu não fui na Nacional. Não tínhamos animal rodando no dia. Porém, na segunda-feira, já na catraca, eu entrei no parque, aí alguém já chegou, olha, parabéns, viu? Ótima égua que você comprou ontem. Ainda mais que ela foi campeã. Eu falei, não, mas eu não comprei égua nenhuma, nem no parque eu estava, eu não tenho égua jovem, eu não estou sabendo do que está acontecendo. A gente tentou esconder do Roberto, assim, entre aspas, né, porque a Ana Paula queria que fosse uma surpresa, queria que fosse um presente para o Roberto. Quem dera se a gente conseguisse um presente desse por ano, né? Seria maravilhoso. Poxa, que presente maravilhoso, né? Agora já com o sócio, a gente entra naquela fase de preparação e expectativas para a final. Campeã de marcha e reservada, campeã Égua Jovem. É Fagulha CP, filha de Catitó Zíngaro, na Querosene MPO, apresentada pelo Neném. Eu acho que eu tava mais tranquilo com ela no grande do que na categoria, sabe? Porque o grande, ela já tinha feito o papel dela, né? Eu falei, daqui para frente, o que ela for, para mim já tá bom demais. A meta já é totalmente fazer uma boa prova, né? 14 éguas disputando. São as 14 melhores éguas do Brasil. Conforme ia sendo anunciado, né, os animais, as éguas, a gente olhava e via, nossa. Só que tínhamos outras éguas nossas também. Então a gente cria uma cegueira, né? A gente fica prestando atenção no da gente e esquece de reparar os outros. E a Fagulha, sinceramente, ela não estava no nosso radar. Pela apresentação que a égua fez, por tudo que ela é, eu achei sim que ela era uma égua que estava disputando. Mas ele está disputando o título de campeã das campeãs e ser campeã das campeãs tem uma distância aí, né? Ela fez uma prova linda, né? De novo, os juízes montam e todos montam muito bem, a Fagulha anda muito bem. De novo, anda como a gente conhece. A campeã das campeãs de marcha desta 39ª Nacional é Fagulha CP. E quando anuncia o campeão das campeãs, eu tenho um delayzinho assim, dá um tempo assim, eu gasto uns 2 segundos para poder entender que era ela e que ela era minha e que tinha que comemorar. A hora que eu escutei falando que Fagulha foi a campeã das campeãs de marcha, a gente perde até o sentido, né? Uma coisa que não dá para explicar, não. É muito bom. Aí é uma explosão de alegria, né? Uma coisa que eu nem lembro direito como que foi, porque o coração vai a mil, tudo acontece naquele momento, né? É um privilégio, é especial, né? Então a gente estava em casa, no Aras, e foi uma comemoração daquelas. E eu tenho que agradecer pela confiança que me deram de poder ter essa oportunidade de prestar esse tipo de serviço. Então, para mim, em particular, foi uma sensação indescritível. Depois de 15 dias nacional, segunda-feira o programa foi vir cedo para a fazenda para pegar, montar nos animais para ver como é montar numa campeã das campeãs nacional. Né? A gente fez uma reuniãozinha logo após a nacional,
para todo mundo agradecer, para todo mundo curtir um pouco o que foi o resultado nosso. E assim que acabou a reunião, todo mundo, vamos montar na fagulha? Bora montar na fagulha. Pegamos ela, todo mundo passou a perna, curtimos a égua e entendemos realmente o porquê dela ter sido campeã das campeãs nacional. Tem o bom e tem o ótimo. Eu vou te falar que ela é melhor do que o ótimo. Trabalho incrível que a equipe do Catitó, a equipe do Guilherme fez na égua. É uma égua, ela simplesmente não erra. É a mesma coisa de você dirigir um carro. Ela é impressionante a qualidade técnica daquela égua. Satisfação, privilégio, a honra de poder ter criado a melhor égua de marcha do Brasil em 2022. Ela tem várias características de xodó dentro da casa. Antes dela ser campeã das campeãs, ela é um presente, né, da minha irmã. E independente dela ser campeã das campeãs, ela é muito, por mim, ela é muito valorizada como um presente, porque foi um presente de coração mesmo. Agora, o nosso planejamento com a fagulha é experimentá-la como mãe, né? Como ela vai fazer 4 anos e a gente teve todo um trabalho de preparação para a pista, a gente não teve nenhum embrião da fagulha. Estamos analisando muito bem a linha dos cruzamentos dela para tentar fazer os acasalamentos mais assertivos possível, né? Para poder aproveitar o tempo dela aqui, né? Quem sabe a campeã das campeãs faz para a gente algum filho campeão dos campeões, né? A expectativa é essa. Que animal espetacular, uma grande campeã e que ainda tem muito futuro pela frente. Sucesso para a fagulha! Agora você vai conhecer a bela história do seu Ari, um premiado avicultor apaixonado pelo seu trabalho. Mesmo desacreditado pelos médicos, o avicultor superou um câncer de pele e segue expandindo a sua produção. Se eu parar de vez, eu vou ficar um velho de 70 anos. Eu sou Ari Francisco Marque, eu sou aqui avicultor aqui no sítio, né? E era eu com meu irmão junto, né? Depois separamos o sítio aqui e daí eu comecei, as granjas ficaram ruins, né? Daí eu fiz essas 2 granjas novas para mim continuar, né? Porque ele não quis mais continuar. E eu falei, eu não vou parar, né? Que eu sempre gostei de criar o frango. Então eu achei que a avicultura era uma coisa boa, né? Sim, e sempre gostei mesmo de fazer. Isso que eu faço sempre sempre com o maior carinho, né? Que a gente faz, com o maior zelo, com tudo que pede a gente faz. Até o que não pede a gente está fazendo. O Ari é muito exigente. Com alguma coisa que acontecia, ele não dava conta, daí eu dava uma mão para ele, eu ajudava. Quando estava muito apertado, eu ia lá ajudar, mas dificilmente ele pedia, porque o Ari sempre trabalhava muito, né? Mas eu, de vez em quando, dava uma mãozinha assim para ele. Faz 47 anos que a gente está casado, né? Já tinha as granjas, né? Mas era não como é agora, né? Mas sim as granjinhas dele, sim. Era barato, né? Fazia as granjas de eucalipto, né? Não precisava tantas cortinas, a campana era tudo a gás, né? Então era muito simples demais, né? E criava frango muito bom. Só que no começo era 90 dias o frango. Depois passou para 70, mas foi diminuindo, né? Mas sempre assim, se fazia uma granjinha, aquele lucro daquelas fazia outra granjinha, era tudo assim de 1.000, 2.000, depois nós começamos a fazer de 5.000, de 10.000, né? Então foi aumentando, né? Eu fiz essas 2 granjas novas, já no primeiro lote, já ganhei primeiro lugar no primeiro ano da região inteira, né? Então, no fim,
eu acho que é mais a preocupação e o cuidado, que eu dormia lá na granja. Dormia. Então eu não saía de lá, chegava meia-noite, eu ia lá e dormia, ficava direto lá. Porque ele é muito preocupado, né? Daí tinha que ficar lá na granja, porque senão ele ficava tranquilo, ele ficava em casa, não dormia, né? Daí lá na granja ele dormia, porque se qualquer coisa que acontecesse, ele já estava lá. Depois da meia-noite ela ficava sozinha. Porque eu ficava lá, porque você tinha que ir às 2 horas, 3 horas, né? Então, e o medo de aqueles negócios não funcionar, né? Os equipamentos. Quando ele fala que vai fazer, eu sei como que ele é, tudo bem, né? O que eu vou fazer? Vai, né? É o jeito dele. Depois que eu fiz essas granjas ali, olha, eu consegui bastante coisas com o dinheiro da granja, né? Porque no começo, para mim fazer uma granja, eu vendi uma casa. Daí eu vendi uma casa, depois eu falei para ela, agora eu vou ter que comprar outra casa melhor com o dinheiro da granja, né? E eu fiz tudo, arrumei tudo aqui, fiz outra granja e consegui comprar outra casa bem melhor do que eu tinha, né? Então eu achei que foi uma boa coisa. Para nós foi bom. Eu sempre achei que ajudou bastante, porque a gente conseguiu, tudo que a gente conseguiu foi tudo através da apicultura, né? Estudar os filhos e mais coisa, né, que a gente fez, né? Tem um filho, o mais velho, né? Ele trabalhava, ajudava um pouco aqui em casa e o mais novo ajudava um pouco na granja, porque era só eu, né, para fazer tudo isso. Daí eu falei para eles estudar. Eu tive um melanoma aqui no braço, que a médica deu 2 meses de vida para mim, né? Porque era muito grave. Daí eu fiz aquela granja de cima, daí eu queria fazer a granja de baixo. Daí meu sobrinho falava assim, Ari, vamos fazer a granja? Eu falava assim, não, espera um pouco, se eu não morrer, eu faço. Daí um dia ele ligou para mim, vamos fazer a granja? Eu falei, vamos que eu não vou mais morrer. Nunca fiquei 1 mês sem criar frango. É contagiante a alegria do seu Ari, até mesmo quando fala do diagnóstico assustador que ele recebeu. Mais uma linda história do agro brasileiro. E você vai ver ainda hoje. O documento divulgado no ano passado apresentou projeções de aumento do valor bruto da produção em 2 cenários de ampliação de cobertura do sinal móvel da internet, sendo ela 2G, 3G e 4G até 2026. O impacto positivo corresponderia a mais de 47 bilhões de reais no caso de ampliação da cobertura das áreas rurais de 23% para 48%. Chegou a hora de mais um rápido intervalo. Mas não saia daí que o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e no Canal Rural. E ainda hoje você vai ver. A gente tem uma visão de ser pecuarista e continuar sendo pecuarista. Para o futuro eu posso te dizer que, até eu brinco com a turma, né? A gente não consegue medir aonde é o teto, né? O conforto até produz bastante, mas a gente ainda vê lacunas que cabe produzir mais, né? E eu me cobro muito que a gente tem que atingir o máximo. Melhorar a infraestrutura de comunicações no setor agro pode aumentar consideravelmente a produção no Brasil e será um divisor de águas para os produtores. Vamos ver agora quais são os desafios para ampliar a conectividade no campo. Quando o assunto é conectividade, a opinião da especialista é contundente. O agro brasileiro conta com uma infraestrutura muito deficitária para a conectividade. Apesar de responder por praticamente 27% do PIB brasileiro, o agronegócio, que acontece nas áreas remotas, não tem cobertura de internet, nem de 3G ou nenhuma cobertura de internet. Apenas menos de 15% das áreas rurais são cobertas com infraestrutura de telecomunicação. Então, ao contrário da imagem de pujança que nós vemos no que diz respeito à produção, a infraestrutura disponível para o agricultor brasileiro
é muito deficitária quanto à telecomunicação. O documento divulgado no ano passado apresentou projeções de aumento do valor bruto da produção em 2 cenários de ampliação de cobertura do sinal móvel da internet, sendo ela 2G, 3G e 4G até 2026. O impacto positivo corresponderia a mais de 47 bilhões de reais no caso de ampliação da cobertura das áreas rurais de 23% para 48% e a pelo menos 101 bilhões de reais no eventual aumento para 90%. O primeiro cenário contempla a modernização das mais de 4 mil torres de telefonia celular existentes no país. O segundo considera a instalação de 15.182 novas torres em todo o território nacional. O que acontece é que o modelo de negócios das empresas de telecomunicação, a introdução da telefonia, do trânsito de dados, ele foi baseado em número de pessoas. Então, uma empresa de telecomunicação, quando ganha uma concessão do governo federal, ela faz uma avaliação do retorno do investimento que ela vai fazer face ao número de pessoas que podem ter um telefone celular, que podem ter internet em casa. O campo, a característica é termos áreas muito grandes, mas uma densidade populacional muito pequena. Menos do que 15% da população geral do Brasil vive nas áreas rurais. Então, como modelo de negócios, o campo não se viabiliza quando analisado à luz do número de moradores. A especialista destaca 2 modelos de soluções para o problema. O primeiro modelo de solução é o modelo de políticas privadas em que agricultores e empresas de telecomunicações discutem a melhor forma de viabilizar o investimento e o acesso à telecomunicação. Então, uma fazenda que percebe todo o potencial da telecomunicação para diminuir os custos, assim como para aumentar a velocidade de produção, aumentar a segurança de produção, ele opta por fazer um investimento de telecomunicação. Isso é uma solução privada que impacta aquela propriedade, mas também impacta propriedades próximas, também impacta cidades próximas e principalmente estradas pelas quais a produção agrícola vai escoar. O segundo modelo de solução são as políticas públicas, em que o poder público, usando de sua capacidade de articulação, promove investimentos nessas áreas junto às companhias de telecomunicação, que são as detentoras da concessão de exploração das frequências, de tal modo a atender a determinadas regiões. Apesar do agronegócio ser o principal motor econômico do Brasil, ainda é preciso mais investimentos em conectividade para aperfeiçoar o desempenho do setor. Agora vamos conhecer uma fazenda de recria que garante alta performance em engorda e que tem aumentado muito a sua produção ano a ano. Fazenda Conforto está na região de Nova Crixá. Nós estamos aqui num pivô onde é uma das modalidades da nossa recria. Nós temos 4 modalidades de recria. Pasto irrigado, aqui já foi soja, milho e agora é capim, fazendo 3 safras no pivô. Nós temos o rotacionado, onde a gente trabalha com rotações aí de 3, 4A. Aí nós temos a recria em pasto intensivo, onde tem a recria e suplementação no coxo. Essas modalidades todas servem para atender o confinamento. E tem também o feedlot, que alguns dão o nome de sequestro, onde a gente também pega um grupo de animais, por determinado período do ano, a gente coloca nessa modalidade, onde é uma recria só com coxo e não tem pasto. Toda essa recria aqui, o contexto, eles finalizam em confinamento, né? Então esse grupo de animal passa por aqui, e o final sempre é em confinamento. A gente pega esses animais aqui de 9 a 10 arroba, 11 arrobas e levamos até as 14 e logo após vai para o confinamento e a terminação é 100% em confinamento. E essa modalidade ela gera para a gente por volta aí das suas 35 arrobas por hectare ano, só a parte de recria. Depois é somado a isso
o que é engorda efetivada via confinamento, onde no ano de 2020 nós produzimos na casa de 100 arrobas por hectare ano. Em 2021 nós produzimos aí 116 arrobas e esse ano a gente deve produzir na faixa das suas 130 arrobas por hectare ano. E esse ano também vai ser o ano onde a gente vai ter o maior número de animais abatidos em confinamento. Devemos chegar ao número aí de 160 mil bois abatidos, né? E a gente vem sempre buscando como produzir mais arroba, né? Do que vive o nosso negócio. Nosso negócio vive de produzir arrobas, então você tem que ir buscando como é que faz para produzir mais arrobas, né? Então, lá no início, nós começamos com divisão de pastagem, foi o primeiro passo. Depois nós começamos colocando área irrigada para poder você produzir mais na mesma área, né? Era uma intenção do Alexandre Negrão de ter alta produtividade. Depois nós chegamos ao degrau de confinamento para a gente dar mais agilidade ao processo de engorda desses animais. Depois nós fomos trabalhando também com fertilidade de solo. Não tem jeito de produzir soja, milho, capim sem você trabalhar com a fertilidade de solo. Isso vem vindo um trabalho de anos e anos e anos, você melhorando o perfil do solo, melhorando a qualidade do solo. Chega uma hora que você prepara o perfil do solo, depois você dá a gasolina para o negócio. Então nós fomos entrando com os nitrogenados, com potássio, para você multiplicar essa produtividade. A técnica de você produzir mais arrobas a nível de pasto é um negócio que eu vou até te falar um que eu acho, né? Eu acho mais complicado produzir arroba a pasto do que produzir arroba em confinamento. A gente precisa cada dia ir buscando mais alternativa e buscando mais produção, né, de forma de variedades de capim mais produtivo, de adubações, de manejo, de determinada época do ano, fazendo um contexto, vamos falar, de várias modalidade dentro da mesma produção para que você consiga o máximo. Tem todo, vamos falar assim, um passo a passo, né, que você vem fazendo, que é a nossa história que da fazenda de 25 anos, tem 23 anos que a gente vem investindo, né, e buscando melhorias, né. O confinamento que nós começamos em 2006, nós começamos confinando 3.500 bois. Esse ano nós estamos em 160 mil bois, né. Então, dentro de 16 anos, 17 anos praticamente, tivemos um crescimento muito grande. Já passamos da barreira de mais de 1.250.000 bois confinados. Tudo tem uma história aí que, se eu for contar aqui, nós vamos levar aqui uma semana eu te explicando. Mas nunca paramos de investir. Que vem de tecnologia nova, a gente testa, a gente coloca em prática se a gente vê viabilidade, sempre buscando manter uma equipe, vamos falar assim, motivada, empenhada, né? Entendendo qual é a linguagem que a gente quer conduzir, né? A nossa equipe, ela fala a linguagem de gerar resultado, de produzir. Então, se você não tiver também uma equipe engajada com você, também você não vai para lugar nenhum, não pode esquecer disso, né? Então, esse é um trabalho que é construído ao longo do tempo, num passo a passo. Nosso diferencial é o seguinte, né? A gente tem uma visão de ser pecuarista e continuar sendo pecuarista. Para o futuro, eu posso te dizer que, até eu brinco com a turma, né? A gente não consegue medir onde é o teto, né? O conforto até produz bastante, mas a gente ainda vê lacunas que cabe produzir mais, né? E eu me cobro muito que a gente tem que atingir o máximo. É impressionante o desempenho da Fazenda Conforto. Com processos otimizados e uma equipe engajada, os pecuaristas seguem ampliando a produção. E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas nossas redes sociais da TV Brasil. Até semana que vem. Tchau!